Olá, sejam bem-vindos aos Nossas Raízes, um programa apresentado pela Dupla Nacionalidade Assessoria em Cidadania. Eu sou Thaís Ventura e, juntamente com Thaís Miranda, conversamos com pessoas que nos fazem viajar por séculos de história. Depois do último episódio com Daniel Young, hoje trouxemos um amigo querido, apaixonado pela Itália e bem sabido sobre a história de sua família. Com certeza, ele tem muita história para nos contar. Seja muito bem-vindo, Eduardo Fronzaglia. Eu que agradeço o convite para poder falar um pouco da minha história e da história da minha família. Então, a gente sabe que você tem algumas origens que mesclam algumas nacionalidades aí. Conta um pouquinho pra gente, então, das suas origens. Basicamente, a família tem duas origens. A origem paterna é oriunda do Líbano, são libaneses, e a origem materna é italiana. Mas a origem materna que deu a oportunidade de eu tirar a minha cidadania italiana. Da parte libanesa, basicamente, a história é a seguinte: depois da Primeira Guerra Mundial, que o Líbano foi arrasado pela Turquia, os libaneses passavam um momento de muita dificuldade e eles passaram a sair do país, fugindo devido às condições terríveis da guerra. E o meu bisavô libanês comprou a sua passagem para o Brasil. Na verdade, ele comprou a sua passagem para os Estados Unidos. Ele pretendia entrar em Nova York. Ali chegando, por conta de uma conjuntivite, ele foi barrado pela imigração americana, seguiu a viagem de navio e acabou atracando no Porto de Santos. Já os meus bisavós italianos, o meu bisavô italiano se chamava Angelo Fronzaglia, Angelo Giusto Domenico Fronzaglia. Ele chegou no Brasil com apenas 24 anos, em 1893. Também ele decidiu sair da Itália, acredito, por influência do seu irmão Antônio, que havia chegado ao Brasil 3 anos antes. E era aquele momento da grande imigração italiana, a Itália era muito pobre e eles estavam buscando melhores condições de vida. E acredito que foi a influência desse irmão que veio antes para o Brasil. Curiosamente, o irmão acabou em Jundiaí e o meu bisavô foi para Ribeirão Preto. E aí vieram os descendentes brasileiros. Eduardo, focando um pouco nessa parte da tua família italiana, o que você descobriu da origem deles em relação à tua família, para onde eles vieram, depois que ficaram em Ribeirão Preto, assim, todo o processo deles aqui no Brasil também? A minha família italiana é de uma cidadela, é uma cidade muito pequena na região chamada Caramanico, na região de Abruzzo e na província de Pescara. É mais ou menos assim, próximo da costa do Mar Adriático, do lado direito, no meio da bota, do lado direito, né? E o que eu sei é o seguinte: 2 irmãos vieram para o Brasil. O meu bisavô, que se chamava Ângelo, e o seu irmão, que se chamava Antônio. Antônio veio 3 anos antes para trabalhar, né? E acredito, nós não temos o registro desses fatos, mas acreditamos que o meu bisavô tenha tido uma influência do seu irmão, que estava no Brasil, veio 3 anos depois. Um dos irmãos acabou em Jundiaí, né? E o meu bisavô foi para Ribeirão Preto. E é interessante porque o pessoal acha que o meu avô falava italiano, mas o meu avô falava abruzzese, que é uma língua que se falava na região de Abruzzo. Então, ele não falava italiano como muitas pessoas acreditam. E quando ele nasceu, a Itália não era como nós a conhecemos hoje. Quando ele nasceu no Reino das Duas Sicílias, antes da Itália ser unificada. Então a Itália é uma salada, e como nós aqui também no Brasil, uma mistura de povos e culturas. Mas chegando em Ribeirão Preto, eu sei que ele trabalhava com metalurgia, ele trabalhava duro e ele conheceu a sua esposa, que também era italiana, se chamava Rosa Letera, imigrante, em Ribeirão Preto. E tardiamente tiveram meu avô, o meu bisavô tinha mais ou menos 48 anos
quando teve o meu avô. Trabalhou duro e conseguiu bancar os estudos do meu avô, mandou o meu avô com 17 anos para um Rio de Janeiro do final dos anos 20 estudar medicina, onde ele se formou e voltou para a cidade de Ribeirão Preto. Mas o italiano era sério, ele falou assim, vai estudar medicina no Rio de Janeiro e vá ser doutor. E aí foi o que ele fez. E ele só teve seu avô? Só teve, único, tardio, filho único. Uau, porque naquela época era incomum, né? Eles tinham muitos filhos. Muito incomum. O irmão dele, Antônio, que foi para Jundiaí, teve 6 filhos. Essa história é engraçada. E o curioso é que Antônio permaneceu no Brasil, o irmão do meu bisavô, durante muitos anos e decidiu voltar para a Itália. Ele voltou para a Itália com os 2 filhos menores. Ele tinha 2 gêmeos pequenos. Então, como ele voltou para a Itália, os 2 gêmeos voltaram com o pai e cresceram na Itália. Lutaram na Segunda Guerra Mundial e depois emigraram para os Estados Unidos. Então, parte da família é americana. A família americana e a família brasileira de origem italiana e se reencontraram graças a Mark Zuckerberg através do Facebook. Pesquisa de sobrenome, começaram a se comunicar e hoje nos falamos. A família de Jundiaí, dos filhos de Antônio que ficaram, a família americana e a família de Ribeirão Preto, que é a minha. Então vocês são todos conectados? Todos conectados. A minha mãe chegou a ficar na casa da prima em Nova York. Foi recebida, foi muito legal. As coisas que a modernidade consegue, né, hoje em dia, né? Nossa, é impensável. O Eduardo, pelo seu relato aí, pelo seu breve relato da família, você tem bastante conhecimento aí, né? Então, da família, bem interessado, a família também é bem ligada aí nessa questão das origens, os primos, todo mundo procurou saber um pouco mais um dos outros ali via Facebook e tudo mais. Você tem mais alguma coisa que você poderia contar pra gente dessa tua, de repente, ligação com o seu antepassado italiano aí? Tem. A questão da origem italiana permitiu que eu pudesse tirar a cidadania e me permite até hoje todas as facilidades de entrar na Itália, de poder consumir da cultura italiana, que eu adoro, de vivenciar um pouco essa cultura. E também, é claro, eu falo italiano e... Então eu tenho uma ligação forte com o país, vamos dizer assim. Eu conheço muito bem a Itália, eu já fui algumas vezes, eu tive a sorte de ir algumas vezes e sempre quando eu posso eu volto porque ali tenho bons amigos. Embora, curiosamente, eu conheça os familiares da origem italiana estão em Jundiaí ou nos Estados Unidos. Os da Itália se perderam, nós não temos mais o resquício, as informações de algum parente italiano, curiosamente. Eduardo, a gente já se conhece há um bom tempo e eu sei que você tem um orgulho dentro de você por ser também um cidadão italiano. Eu queria que você contasse pra gente um pouco da tua experiência também como cidadão italiano na Itália, tudo que você já viveu lá, que você achou interessante, que isso foi bacana por você também ter a tua cidadania, ou tua experiência de vida também, dentro da Itália, né? Conta um pouquinho. Olha, ser cidadão italiano facilita muitas coisas. Toda a parte burocrática, não precisar dar uma satisfação de quanto tempo você vai ficar, do que você vai fazer. Isso tudo ajuda muito. Embora eu sempre tenha ido para a Itália por questões relacionadas a um prazer pessoal. Eu nunca fui por necessidade à Itália. Sempre estive lá praticamente a passeio. E eu posso dizer o seguinte, é um orgulho, claro, pela família, essa origem. Tenho muito orgulho de ter a cidadania e eu acho que isso permite a pessoa que possa ter esse direito, que é um direito, de consumir
o que tem de melhor na cultura italiana, o que tem de melhor dentro desse país, que eu posso dizer o seguinte: esse é o país que é o centro do Renascimento da Europa. Esse é o país que tem as maiores artes da Idade Média, a história, a comida, a gastronomia, a ópera, a música. Então, assim, esse é o país que doou muito para o mundo. Os Estados Unidos têm influência desse país, o Brasil tem a influência desse país, a Argentina, o Uruguai tem influência, a Austrália. Então, assim, como os italianos exportaram a sua cultura, a ligação é muito forte e traz um aspecto emocional. E você poder ver as grandes obras da humanidade, do Renascimento italiano, você poder ver o Vaticano, ver a pintura de Michelangelo, se você está na Capela Sistina, é emocionante. Junte-se a isso o prazer de você sentar nos cafés italianos, os doces, as comidas, as massas, a cultura, a ópera italiana, a moda italiana, o prazer que eles têm, a ligação que o italiano tem com o mar, é quase parecida com a do brasileiro. Tem aquele mar azul no sul da Itália que é maravilhoso. Então, assim, é uma cultura latina. Então, tem muita familiaridade com nós, brasileiros, que somos latinos. E a língua, a similaridade da língua, eu acho uma pena que essa língua não seja ensinada no Brasil devido à familiaridade, à proximidade com o português, ao nosso vocabulário. Então, assim, é tudo. Eu tenho muito prazer em viajar para a Itália, acho maravilhosa e sempre quando eu posso dar uma passadinha, eu faço questão. Eduardo, eu fiquei assim super emocionada, assim, você, né, tá? Eu também fiquei. Eu viajei. Eu fiquei emocionada. Ele descreveu tão bem a Itália, exatamente, a influência dela no mundo, que foi de emocionar mesmo. Dudu. Não, eu me senti, né? Você falou da Capela Sistina, eu me senti lá dentro. No dia que eu fui, a primeira vez que eu vi, nossa, Dudu, vou te falar Dudu porque, né? A gente tem tanta proximidade que fica até difícil de chamar Eduardo. Mas enfim, eu sei que você passou um mês na Itália também, nessa imersão da língua italiana, né? Uhum. E como foi essa tua experiência, assim? Foi maravilhoso. Eu foi a minha última vez antes da crise do coronavírus, que agora nós temos que fazer quarentena para entrar na Itália, tá um caos, infelizmente, mas pude passar um tempo em Florença, fazendo um reforço no meu italiano, estudando numa escola ali, e só na parte da manhã, porque eu queria poder passear na parte da tarde, então foi tudo de bom. De manhã eu fazia aula de italiano, à tarde eu ia ao museu, ia ao Uffizi, ver as grandes obras do Renascimento. A galeria, eu ia ver o Davi de Michelangelo, eu ia tomar um sorvete, um gelato na parte, tomava um expresso à tarde, um vinho à noite, então tudo de bom. Revia grandes amigos, dei umas voltas, fui para Siena, fui para Lucca, fui ver o cemitério dos soldados brasileiros em Pistoia, o cemitério que foram enterrados os soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Fui visitar o memorial, foi emocionante. Então teve várias histórias, cada viagem é uma história. Tive a oportunidade de ver o meu amigo italiano se formar em psicologia, fui na cerimônia que ele foi buscar o diploma dele ali nos arredores de Milão. Fui visitá-lo em Bolonha, então sempre gostoso, muito bom, sempre bom. E a cidadania facilita, até para você pegar um chip de celular na Itália já facilita. Já abre bastante as portas, facilita, desburocratiza, sem dúvida, muito bom. Que joia. Você disse que você quis reforçar um pouco o seu italiano, mas você chegou a fazer algum curso assim ou você só quis praticar naturalmente? Sim, eu estudo italiano no Instituto de Cultura Ítalo-Brasileiro, na cidade de São Paulo, né? E aí, aproveitando as férias, viajando, eu quis aproveitar para dar uma reforçada. E foi ótimo, foi ótimo.
Você também achou mais fácil aí, por ser um cidadão italiano, frequentar algum curso? Conta pra gente. Ajuda. Não que o brasileiro pode fazer esse curso, não há nenhum impeditivo, mas sem sombra de dúvidas tem algumas burocracias a mais, mas é um curso, burocracias com relação a visto, esse tipo de coisa, né? O tempo, o controle, imigração. Na Itália também não é uma coisa difícil encontrar um controle, um certo controle de alfândega. Por exemplo, eu estava num trem voltando de Roma, sozinho num vagão, a polícia apareceu e me pediu os documentos. E o passaporte italiano facilita as coisas, né? Porque se eu estivesse talvez com o brasileiro, pudesse ser questionado o que estava fazendo ali, se estava viajando, se não estava viajando. No momento que o passaporte italiano é inquestionável, você é um cidadão europeu e não vai levantar nenhum tipo de suspeita. Um controle que eles têm, né? Eduardo, eu sei que você tem esse livro aqui da história da tua família, né? Como uma árvore genealógica bem destrinchada aqui, com fotos, uma coisa assim que sinceramente eu achei maravilhosa. Eu queria saber como que você conseguiu esse livro, quem que fez ele para a família, né? Que é um bem aqui familiar, né? Curioso, esse livro não foi feito pela minha família brasileira. Quem produziu esse livro foi a nossa prima do ramo da família italiana que emigrou para os Estados Unidos, vive em Nova York. O nome dessa senhora é Flora Fronzalia. Ela é filha de um italianinho e brasileirinho, porque o pai dela nasceu em Jundiaí, voltou com o avô dela para a Itália e depois emigrou da Itália para os Estados Unidos. Então, esse ramo da família norte-americana que produziu o livro. O livro, se você for ver, ele está escrito em português e em inglês. E a Flora, produzindo isso, entrou em contato com a família, veio nos visitar, foi até Jundiaí para presentear os parentes quando ela concluiu o trabalho que vocês estão vendo agora. Então, foi bem interessante, bem legal. Eduardo, e assim, conta pra gente assim, tem alguma influência na família, assim, que bem marcante, assim, italiana, ou alguma tradição? Olha, tem, e eu me atrevo a dizer que até muito, não só da minha família, mas muitos dos brasileiros têm tradições arraigadas italianas. Eu poderia citar, por exemplo, muito da nossa gastronomia, toda a cozinha italiana que nós seguimos, a parte de massas, de pasta. Eu poderia dizer também a nossa ligação com o catolicismo em específico, aquela questão que especialmente no interior, as missas dominicais. Eu poderia citar a paixão pelo futebol que une os italianos e une os brasileiros, aquela coisa, briga de futebol que ali também acontece. Então, assim, a paixão pela indústria automotiva, de carros, aquela coisa que eles amam a Ferrari, os meninos aqui também gostam de carros velozes, carros potentes, as mulheres com as roupas, com as marcas italianas, Dolce & Gabbana, Gucci. Tem muita influência. Uma influência chique, hein? É muita. É verdade, né? Muito presente, né? Sim, e essa assim, parte de padarias, nossa, tem muita coisa. Tem a tradicional pizza, então, no final de semana? Muita pizza no final de semana. O tipo de empresa italiana, isso é engraçado. A mão de obra na Itália é cara. As famílias italianas, geralmente, elas costumam ter seus negócios e colocam toda a família para trabalhar juntamente. Então a mãe serve, o primo cozinha, tal, porque é caro e as famílias se sustentam. É muito comum na Itália ver esse tipo de negócio. E aqui no Brasil, São José do Rio Pardo, acontece muito isso. Eu vejo as padarias riopardenses, você vê que a própria família
que trabalha dentro da padaria. Isso tem uma similaridade muito grande com a Itália. É uma coisa que eu vejo. Inclusive as pizzarias aqui, né? Pizzaria. É a esposa que faz o molho, né? É muito, assim isso é muito italiano, muito italiano, assim. E você está dizendo de padaria, a gente tem uma padaria bem tradicional, que é a padaria Radi, que é uma família tradicionalmente italiana, né, também. Exato. E a padaria está aqui há anos e anos e anos, né? É bem interessante. Os italianos são apaixonados pela cozinha. Eu conheci uma vez um chefe na Itália e tive a oportunidade de jantar com ele. E ele me descreveu o que é cozinhar para ele. Ele disse que ele se sente realizado quando ele preparava comida e quando ele se sentava na mesa, ele sentia que aquele era um momento que chegava a ser divino. Essa foi a palavra que ele usou, divino. Que é uma coisa, juntar a sua família em torno da mesa, é uma tradição muito forte na Itália, muito. Eles são muito ligados à família, eles são muito tradicionais, até um pouco eu chegaria a arriscar dizer conservadores, eu vou dizer. Ô Dudu, a gente soube aqui nos bastidores que você é louco por café. Essa sua paixão vem das suas raízes italianas? Mezzo, meio a meio. Porque eu quero dar os créditos para o Brasil, que nós fazemos o melhor café do mundo e as nossas fazendas exportam para a Itália. Agora, eu tenho que dar o crédito aos italianos. Os italianos criaram a arte de fazer o café. Enquanto nós fazíamos um café coado, tradicional, os italianos desenvolveram novas formas de fazer o café. Uma delas eu sou completamente fã, que é a cafeteira Moka, que é uma precursora do café expresso, que ela aquece o fogo e o vapor sobe e coa o café de baixo para cima, em vez do nosso método tradicional. Eu adoro esse tipo de café. Amo de paixão. Agora, o que também me deixa muito à vontade na Itália é que eu sou um fã dos cafés italianos. Aqui no Brasil nós temos alguns cafés que é aquela coisa de você sentar numa calçada, num local agradável, poder degustar o seu cafezinho no final de tarde. Isso aí é um prazer enorme. Eu devo confessar que eu adoro. Esse é seu ponto fraco, né? Ponto fraco. Todo dia eu tomo café. Todo dia. Eduardo, de onde que partiu esse teu interesse de ir em busca do teu reconhecimento, né, da tua cidadania italiana? Essa ideia surgiu com a minha mãe há muitos anos. Ela, interessada na obtenção da cidadania, ela começou a coletar a documentação que o meu avô possuía, né? E buscando algumas facilidades com relação a sair do Brasil, circular fora do Brasil, e valeu a pena, demorou, só que depois que saiu, realmente é uma coisa que derruba algumas barreiras, facilita e derruba algumas barreiras, não só em relação à Itália, mas também com relação à Europa, porque tendo em vista que é uma comunidade europeia, as fronteiras estão abertas para qualquer cidadão europeu, então você viaja pela Europa com muita facilidade. E também eu posso acrescentar que há facilidades até fora da Europa. A cidadania europeia, ela permite que você entre, por exemplo, na Austrália sem tirar o visto. Ela permite que nós possamos entrar nos Estados Unidos e também no Canadá. Ela é muito aceita no mundo inteiro. Não que o passaporte brasileiro não seja aceito, mas pelo fato de estar na Europa facilita muito. Inclusive alugar apartamento na Europa, fazer cursos na Europa, quem tivesse interesse possui essa facilidade. Eu sei que os cidadãos europeus possuem descontos para alguns cursos. Então é uma coisa que abre portas. É preciso cruzar as portas, mas abre portas. Eduardo, a gente agradece muito a sua presença hoje. O bate-papo foi muito agradável e a gente gostaria que você voltasse um dia para contar então do lado árabe.
Adorei e eu vou cobrar porque eu quero voltar. Será bem-vindo. Esse foi o Nossas Raízes de hoje com Eduardo Fronzaglia. E você, tem ou conhece alguém com uma história familiar fabulosa? Comente aqui. E se você tem interesse de possuir direitos que vão além dos que você já tem aqui no Brasil, então busque suas raízes e entre em contato com a Dupla Nacionalidade Assessoria em Cidadania. Nós podemos te ajudar. Gostou do episódio de hoje? Então curta a nossa página no Facebook e se inscreva no YouTube. Um grande abraço e até a próxima!